Começando a live, esperar o Cássio entrar. Estou conectando aqui com o Cássio. Esperar um tempinho. Primeira live do pessoal. Já com um tema super importante, que é o das redes solidárias em tempos de Covid. A gente tem bastante assunto para falar sobre a Covid em Pedreira, o coronavírus. E vamos ver. Pedreira teve um aumento de casos. Vamos lá. Cassião, aê, conectou. Boa noite, tudo bom, Rafa? Boa noite, tudo ótimo. Então tá bom. Vamos dar uns minutinhos só para o pessoal entrar. Vamos esperar o pessoal entrar. A sua irmã aqui. Oi, Mari. Mandei em todos os grupos de família, falei, vai ser minha primeira live, apareçam. Tava acompanhando os números, a galera tava muito perdida com a questão de que tinha um caso positivo, e aí de repente tinha 3 curados e era um positivo num dia, então eu vi que a galera tá muito perdida com essa questão. E é porque a informação acaba sendo confusa, né? Tudo acontece meio em cima, assim, Os testes não são ao mesmo tempo, né? Às vezes demora um pouco para sair o resultado do teste e por esse motivo que pode ter acontecido isso, porque quando saiu o resultado já estava curado, né? Então tem essa situação também, né? Os dados que a gente vê não é dado ao vivo, né? São dados geralmente de uma semana, pelo menos, atrás. Não tá acontecendo em tempo real tudo, né? E essa é a complicação de tudo, porque a gente vê o resultado de 1, 2 semanas atrás, então pode ser que o que está acontecendo agora, o que a gente está sabendo agora, essas pessoas estavam circulando por aí, pode ser que várias pessoas tenham pegado e a gente vai saber o resultado só lá na frente, né? Sim, e se souber, né? Porque ainda tem problemas exatamente. de não ter exame para todo mundo. Se você considerar que a mortalidade, eles fizeram um estudo lá sobre a Nova York, a mortalidade lá chegou a 0,6, que eles fizeram uma testagem ampla lá e eles chegaram à conclusão que a mortalidade era essa. E se você comparar com a mortalidade no Brasil, que está chegando perto de 7%, então imagina quantos casos estão subnotificados, né? A estimativa é que de 9 para 1 a quantidade de casos subnotificados, né? E aqui em Pedreira a gente sabe que só estava testando quem era hospitalizado. Agora começou a fazer os testes rápidos, que a gente está chegando um pouco mais próximo, começou uma testagem um pouco maior, né? Então, porque era até estranho, porque se a gente olhasse a região inteira, Olambra, Jaguariúna, Amparo, todas as cidades com vários casos, e Pedreira com nenhum, era uma coisa até estranha, né? É incomum acontecer uma coisa dessa, né? Sim, e eu acho que a gente tem mesmo um saldo positivo comparado com outras cidades, porque aqui foi tomado bem rápido, e aqui a cidade é turística, né? Então, fechou o comércio, a gente acaba não trazendo muito essas coisas, né? Mas realmente era subnotificado, não faz exame em todo mundo, e se a taxa de morte, de letalidade tá grande no Brasil também, é porque só estão testando os graves, né? Então a gente não tem um parâmetro de nada, né? Praticamente. Não. Isso só vai chegar provavelmente com os exames rápidos que estão sendo feitos, né? E fabricados inclusive por universidades públicas, né? A Unicamp aqui do lado, por exemplo.
tem feito um trabalho Ô, super legal. o Átila fez uma live domingo, que foi muito boa a live dele. Ele falou que o Brasil está como se estivesse com uma vela para iluminar o que está acontecendo. Está totalmente perdido. E o próprio ministro da Saúde, né, quando ele assumiu, no dia que ele assumiu, ele falou que não tinha informação, não tem dado para saber em que situação está. Então, ou seja, eles mesmos estão afirmando que a situação estamos às Não, cegas, né? não tem dados, mas ele falou que o Brasil estava ótimo, né? Falou que estamos Foi super à engraçado até. frente, muito bem, tudo em ordem, tá tudo legal. O jeito que ele tratou foi até engraçado, né, na verdade, né, se você for parar para ver. Ou o ministro da Economia, né? Tava tudo perfeito, o Brasil estava indo tão bem, e aí chegou essa pandemia, é isso que piorou, né? Como se o PIB não fosse um PIBinho, como se não tivesse várias outras questões, né? De desemprego e informalidade, principalmente, né? Até mais do que Desemprego, desemprego. desemprego altíssimo, né, desemprego muito alto, e agora se você for comparar com o que está acontecendo, né, só na empresa que eu trabalhava, que eu acabei sendo demitido agora por conta do Covid, né, foram demitidos 20% das pessoas. Então, ou seja, de cada 5, teve uma família demitida lá dentro da empresa, né? Considerando as outras empresas de pedreira que também tiveram demissão em massa, aí, principalmente as empresas que são de materiais de utilidades, coisas que não são essenciais, né? Uhum. Tiveram demissão em massa aí muito grande na cidade de Pedreira, né? E você estava falando Sim. de informalidade, até tem uns dados aqui, não sei, já posso entrar com algumas coisas, com alguns dados aqui para a gente. Eu acho que agora a gente já tem algumas pessoas que entraram aqui, Cássio Santana, Má Mendes, Maria Lúcia, Malu Cassiane, olá Malu, Ana Lu, Ana Lúcia, minha Franco, amiga. Franco, meu cunhado. Oh, então acho que a gente pode começar assim, eu vou começar do começo, acho que a gente começa se apresentando, né? Vamos sim, Eu, vamos sim. eu sou o Rafael Nores, eu estou no pessoal aqui desde o início e eu tenho um blog de família, né, que chama Família Palmito, tenho o meu podcast, que é o Pedreira à Esquerda também, e estou no pessoal como secretário de comunicação, né? Então, todas essas coisas aí que estão sendo postadas e tal, é eu que estou cuidando e mandem sempre dúvidas, comentários, que é muito legal interagir. E você, Cássio, se apresenta aí também, pessoal. Eu sou Cássio Cabora, eu tenho uma formação de MBA em logística, trabalhava na área de planejamento de produção e logística, também sou professor de português, né? Estou no pessoal desde novembro do ano passado, de 2019, né? E a Uhum. gente está construindo o partido, construindo as lutas aí para a gente fortalecer o cenário aí, fortalecer a cena regional, fortalecer o partido e fortalecer a luta, né? Sim, e aí eu acho que a gente entra, acho que o primeiro tópico que é importante, que a gente já estava discutindo um pouquinho aqui, que é a questão do coronavírus, os impactos dele aqui em Pedreira, né? E a gente estava falando aqui de um pouco mais até dessa questão dos testes, da falta de exames para todo mundo e coisa do tipo. Você ia começar a falar algum assunto, eu falei de apresentar antes? Ah, Que é? sim, eu ia trazer algumas informações sobre a cidade, né? Eu fiz um levantamento hoje e na cidade a gente tem mais ou menos metade dos empregos são empregos informais. Uhum, Então, a gente tem uma porcentagem em torno de 50%. Considerando que essas pessoas não estão podendo trabalhar, né? É aí que está a necessidade da gente ter essas redes de solidariedade nesse momento, porque as pessoas têm que ficar em casa por conta dessa situação do coronavírus, né? Então, é uhum, um primeiro dado que eu trouxe aqui, que era para falar sobre isso, né? sim, Que nem você falou, as atitudes foram tomadas em Pedreira logo, essa questão das máscaras aí é uma questão que está todo mundo agora adotando isso também, né? sim, grande parte. O estado de São Paulo, a partir de hoje, né, é obrigatório o uso de máscaras, também foi decretado para o estado todo. A Uhum. gente sabe que isso diminui bastante a quantidade, né? Mas é que nem a gente falou, que não vai passar ileso por conta disso, né? Agora com essa ampla testagem aí, que a gente vai conseguir ter uma noção real de em que situação a pedreira tá, né?
É importante também frisar que a máscara, ela ajuda na contenção da disseminação, mas ela não é 100% segura, né? Não é tipo, tô de Não, máscara, então não vou pegar, ou coisa do tipo. Tô de máscara e lavei a mão, né? Então, é complicado mesmo a questão da disseminação do vírus, né? Ela é muito rápida, muito fácil. A partir do momento que começa a contaminação comunitária, né, que eles chamam, é bem difícil segurar a onda. e depende do tipo de máscara também, né? A gente Uhum, vê aí que várias máscaras, máscara de TNT, por exemplo, não tem a mesma eficiência. Também como a máscara se ajusta no rosto, né? Que o certo é a máscara cobrindo o nariz até o queixo e uhum. apertando aqui para não deixar passar, né? As É, pessoas têm muita mania de colocar a mão na máscara. Colocar a mão na máscara já atrapalhou era. tudo. Então tem que ajustar sempre a máscara pelo elástico, né? Também tem essa questão que as pessoas não sabem direito, que ninguém está informando muito bem, na verdade, né? Uhum, e não se Sobre preocupa essas. tanto, né? Eu tenho visto, por exemplo, esses dias eu tive que fazer alguma coisa, até esqueci o que é, mas eu passei de moto pela cidade e aqui na região onde eu moro, né? Eu moro no Jardim Primavera. Na hora que eu passei ali pelo Marajoara, tal, pelo Triunfo, eu achei incrível o número de gente que usava máscara no queixo, quando usava, né? Porque ainda não é todo mundo que está usando, mas usando máscara no queixo. Eu fiquei pensando, mas gente, eu acho pior uma pessoa que não tem máscara e não está usando do que uma pessoa que tem a máscara e está usando no queixo, né? Não tem, É, então melhor nem usar a máscara, né? Melhor não, sim. né? É pior, mas vai fazer o quê? Vai colocar a Uhum. máscara para ficar com ela pendurada, não tem necessidade de colocar a máscara, né? Para cumprir a obrigação, né, de usar em espaço Exatamente. público. Só que a questão é que as pessoas deveriam usar pela saúde, né, não é pela Sim, obrigação. Mas com, realmente é uma coisa também que é de educação, que vai muito tempo e tal. Eu já acho muito relevante que tem muita gente usando mesmo, bem mais do que eu imaginava. Mas ainda tem um longo caminho aí e a gente está bem no começo aqui na questão de pedreira, né? E não, é duro porque a galera tem informações muito desencontradas, né? Por exemplo, o Estado fala uma coisa, a cidade fala outra, o presidente fala outra, então ninguém sabe muito bem o que seguir, né? E a ciência às vezes é deixada de lado, né? É muito mais opinião e achismo. Então tem muita coisa complicada. Por exemplo, pensando no municipal, as questões tem muito vai e vem, né? De decreto. A gente viu isso, a gente acompanha pelo pessoal, posta lá as nossas notas, comentando as coisas. Por exemplo, é, teve tem, pode falar. tem uma pressão muito grande dos empresários, né, para retornar tudo, como se. Até essa pressão é até um pouco estranha, se for ver, né? A gente entende a dificuldade que várias pessoas estão passando, várias pequenas empresas estão passando, várias pequenas empresas já fecharam, os autônomos Uhum, estão passando dificuldade. A gente entende tudo isso, só que as pessoas estão tratando como se só abrir o comércio voltasse tudo à normalidade. Considerando que a uhum. gente tem vários desempregados, considerando que está todo mundo sem dinheiro, eu vi um estudo dos economistas falando que a economia vai demorar para se recuperar pelo menos uns 3 anos para ela voltar à normalidade no mundo, né? Isso sem contar o que a gente estava falando que o cenário no Brasil é um cenário que era mais complexo ainda, era um cenário de desemprego muito alto, era um cenário complicado. Então, a Uhum. normalidade não vai mais existir esse tipo de normalidade que as pessoas conheciam. Infelizmente, por um lado, e infelizmente por outro, porque as pessoas vão ter que se preocupar com algumas outras coisas diferentes, né? Sim. Então, pensando até nesses decretos e vai e vem, um dos primeiros decretos para tentar flexibilizar a quarentena, o isolamento social aqui, foi da abertura de salões de beleza, né, que teve por um momento, e de igrejas também, né, que foi bem após o discurso do Bolsonaro na TV, um dos primeiros lá que ele fez. E uma boa parte comprou isso. Eu lembro até que na live o vice-prefeito nosso, Fábio Polidoro, é, defendendo essa medida, falando que o salão de beleza Salão era de um beleza. serviço essencial para mulheres, né? É risível se não fosse trágico, né? Exatamente. Essa Trágico questão demais fazer um do comentário desse, né? machismo, É. né? E
Aí depois também teve, agora um pouco mais recente, até uma tentativa de reabrir ainda mais o comércio, né? Que também foi uma pressão muito grande, que tinha carreatas, né, sendo preparadas, planejadas para pressionar o governo, o executivo aqui da cidade. Também eles liberaram, aí depois até a gente entrou, né? Acionamos o Ministério Público Ministério para Público. tomar alguma atitude. É, Porque uma das questões, eles falaram que o município pode decidir essas coisas, né? E aí uma das coisas que a gente levantou foi exatamente que pode decidir, mas você tem que consultar os órgãos fiscalizadores, reguladores, para defender isso de uma maneira científica, né? Com dados. E também tem que ser um apoio mútuo entre o Estado e a cidade, né? Não é cada um por si, não é isso. né? A ideia de Estado não é essa. E Pedreira é uma cidade turística, então qualquer medida que a gente tome aqui afeta toda a região, né? E tem a questão isso que você falou de estudo técnico, é bem claro isso, que o próprio Ministério Público falou, sem estudo técnico nenhum, não tem condição nenhuma de reabrir, né? E a gente sabe que os países que estão voltando à normalidade, entre aspas, né? Esses países tiveram ampla testagem, né? A gente tem aí a Coreia do Sul, a gente tem a Nova Zelândia, que fez lockdown total aí por 2 meses. Então tem uma diferença muito grande. No Brasil, como você falou, esse confronto de informação vira essa bagunça que as pessoas não sabem o que fazer e falam por achismo que vamos fazer uma coisa de uma maneira ou de outra, né? E não é desse jeito que funciona a situação, né? O Gabriel tá falando aqui, e a quantidade de bares abertos, bar aberto, mas homem bêbado igual a transtorno, né? A gente tá vendo uma outra situação, né? Que até tem uma ação uma PL da Sâmia, né? Que ela fez, que a gente viu que está aumentando muito a quantidade de violência contra a mulher nesse período de quarentena, né? É uma outra situação grave, né? E a gente vê em Pedreira de momentos que teve acontecimentos muito trágicos, né? Que teve muita divulgação. Ano passado, o ano abriu com uma notícia trágica lá da mulher que foi sequestrada na porta do trabalho e assassinada, né? E depois eu lembro que até no final do ano teve também um cara que uma briga com a mulher começou a tacar fogo nas coisas dela e tentou jogar a sogra no fogo. E fora as agressões verbais, ameaças e coisas do tipo também que tem aos montes, né? Tem muita situação dessa e infelizmente essa violência contra a mulher ainda é um tabu para muita gente. Muita mulher se sente culpada por isso, né? Então tem toda essa questão ainda de ser um tabu. O Gabriel trouxe até aqui, ó, que teve um caso de agressão à mulher aqui no Jardim Andrade, né? E eu sei de um outro caso um caso que está sendo considerado, promotoria vai entrar aí provavelmente como tentativa de feminicídio, né? E enfim, então a gente sabe que tem várias coisas acontecendo aí que a gente vai ficar sabendo lá na frente, e algumas a gente já está sabendo já, né? Em Amparo até aconteceu um caso agora há pouco tempo também. Então é complexo essa situação, esse machismo estrutural da nossa sociedade, né? E aí eu acho até que a gente já pode entrar na parte das redes solidárias, porque tem a ver também, né? A Hélia acabou de falar aqui, né? Que solidariedade é estar atento a tudo isso. Né? Sim, porque às vezes as pessoas também pensam muito em solidariedade naquelas ações mais práticas que são importantes, que é de doar alimentos e coisa do tipo, né? Mas tem outros tipos de solidariedade que a gente precisa estimular, né? Com redes de apoio, né? Grupos comunitários, envolver a população nos problemas e coisas do tipo. Então, eu acho que a gente pode começar por essa parte, que não é só alimentos, mas alimentos é importante. E aí a gente está vendo vários grupos na cidade, né, que estão se movimentando para fornecer pelo menos um padrão mínimo de dignidade, né, da pessoa, de ter o alimento para ela na semana, já que tem afetado muito os empregos na cidade, né, que é dependente de comércio, é dependente de grandes indústrias, e tem baixa procura de todas essas coisas no momento. E a maioria da população não tem uma renda guardada, uma
poupança, né, para esse tipo de coisa, né? Você vende num dia para comer no outro, você no máximo às vezes consegue por um mês e coisa do tipo, né? As próprias pequenas empresas, né? Elas não têm um capital de giro aí, basicamente isso, né? E a gente sabe que pelo menos 80, 90% das empresas são pequenas empresas aí, e toda essa quantidade de autônomo que a gente falou que gira em torno de 50% em pedreira, né? É, é bem complexa essa situação, né? E a gente está chegando num momento agora do Covid, que a gente começou a ter a confirmação de caso na cidade, né? A gente já subiu de 1 para 3, tem mais 5 suspeitos aí, Sim. então Um essa internado, um desses suspeitos. um desses suspeitos internado. Então é uma situação que assim vai ser bem complicada. O problema agora, até tem um levantamento aqui que eu vi hoje, só para comentar a respeito do. Até para a gente entrar, né, falando de número ainda, para a gente ver que a situação não vai ser simples, né? É, o CMEI, que é um instituto que é formado por pesquisadores da Unicamp, da USP, trouxe umas informações que com o isolamento social a gente pode chegar a ter uma estimativa aqui que no dia 20 de maio a gente chegue a 1.480 mortes no Brasil por dia. Isso no dia 20 de Uhum. maio. E sem o isolamento, esse número pode aumentar ainda mais, pode chegar a 2.345 mortes no dia 20 de maio, ou seja, mais de 1.000 mortes a mais. Então, essa situação do isolamento, ela é mais do que necessária no momento. Não tem condição da gente abortar o isolamento e falar, vamos voltar à normalidade. Então, as pessoas que estão passando dificuldade hoje, elas vão continuar a passar dificuldade, né? É. Infelizmente. Então, essa é uma situação, né, que não tem como fugir disso, infelizmente. É uma situação que, assim, a gente tem aí 6 estados no colapso do sistema de saúde. A cidade de São Paulo já está entrando em colapso do sistema de saúde e já está começando a ser trazido pacientes aqui para Campinas, né? Uhum. Então, a gente está vendo esse crescimento muito abundante aí e os casos estão migrando para o interior. Como a gente está vendo, Amparo mais que dobrou de uma semana para outra. Olambra, de um dia para outro, dobrou a quantidade. Então, ou seja, os casos estão começando a explodir aqui do lado nosso, né? E por isso que é a importância dessas redes de solidariedade aí. Sim, até falando desses casos vindo de São Paulo para o interior, né, que está acontecendo, vindo para Campinas. Provavelmente, assim que lotar Campinas, também vão vir para cá, né, porque é uma questão de saúde pública, né. É Sim, bom que esteja tudo integrado e que uma cidade possa colaborar com a outra, porque é um momento disso mesmo. Até em Campinas, eu sei que a Mariana Conte, que é do nosso partido, né, do PSOL, tem trabalhado bastante para a questão de unificar os leitos, né, entre o público e o privado, para poder oferecer para toda a população, que é uma medida importante, né, porque o SUS, as pessoas, elas não têm, a maioria das pessoas não tem acesso a uma rede privada, né, sim. e é importante que todo mundo tenha acesso ao respirador, ao leito de UTI, se precisar, porque as coisas estão ficando feias, mais feias ainda do que já são, né? E eu até lembro agora do William Bonner fazendo a introdução lá no Jornal Nacional, que todo mundo comentou, né? De como é importante a gente ter um pouco na nossa mente que são pessoas que estão morrendo, né? Ele comparou com a tragédia de Brumadinho, que foram mais de 200 pessoas, do atentado do 11 de setembro, né? Lá no World Trade Center também, que teve acho que era 3 mil mortes, mais 3 mil também. Isso E a mesmo. gente já passou todas essas tragédias, né? E a tragédia é que ainda vai continuar. E é sempre importante a gente perceber que são pessoas morrendo, não são números e coisa do tipo, né? É a visão que a gente sempre tenta pegar, né? Da questão de que a vida humana não é um número, né? Não dá para Não. botar isso. A Ellen até escreveu aqui agora, né, que tudo isso só vai escancarar mais ainda a questão da desigualdade social, essa questão dos leitos privados e os leitos públicos, né? O Gabriel também falou aqui que Jaguariúna também dobrou a quantidade, também trouxe essa informação aqui, que Jaguariúna dobrou, né? Aqui em Pedreira, Rafa, eu fiz um levantamento aqui no ano passado,
1.193 famílias estavam cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, né? Uhum. Essas famílias são atendidas pela assistência social através do CRAS, é, e, e a Cláudia até está trazendo a informação aqui que as famílias que eram vulneráveis, essa situação foi agravada, Agravou. né? Uhum. Eu tenho uma outra informação que eu peguei aqui hoje sobre essa questão da vulnerabilidade, é que 20% das pessoas estão cadastradas também no Cadastro Único. Essa informação agora fizeram um cadastro no Cadastro Único, uma informação de abril, atualizada em abril. 20% das pessoas de Pedreira, ou seja, um quinto da população de Pedreira, né? Uhum. Se cadastraram agora no Cadastro Único por essa situação de vulnerabilidade aí. E uma das coisas que falaram bastante na época que começou a pandemia é que era um vírus que afetava todo mundo, né? Era um vírus democrático, eu cheguei a ver gente falando. Só que tem uma questão, pode pegar todo mundo, mas a população que está mais vulnerável e suscetível a morrer desse vírus é a população pobre, que é a população negra, que é uma população que já é costumeiramente já agredida, né? Que tem toda a questão policial de criminalização da pobreza, da juventude negra e coisas do tipo. Então, é uma vulnerabilidade que se agrava numa situação dessas, né? Com certeza. Você pegar uma situação de uma família que é uma família que tem um poder aquisitivo legal, ela tem uma casa de 150 metros quadrados, vamos pôr lá. Cada pessoa consegue ficar num cômodo diferente, você consegue isolar de repente uma pessoa se ela estiver doente. Agora, você pegar uma família que mora aí, que a gente chama lá de favelinha, lá no Marajoara, mora num cubículo quadrado lá, 5, 6 pessoas, uma próxima à outra. Como que você consegue isolar essas pessoas? Em que Uhum. situação? Essas pessoas podem ir até lá, como não tinha teste antes, a prefeitura provavelmente ia mandar ficar em casa, ia mandar voltar só se tivesse uma situação de tá muito ruim. Então a gente tem toda essa situação que agrava ainda mais isso. E igual a Ellen falou aqui, que a vulnerabilidade a gente só consegue diminuir com justiça social. Com certeza é extremamente importante a solidariedade nesse momento, né? Mas a gente não pode também tampar o sol com a peneira, né? Se a gente não tiver uma luta para a justiça social verdadeira, né? Uhum. Porque senão fica muito cômodo para o poder público, todas as pessoas ajudando o poder público aí nessa questão de vulnerabilidade agora, mas e depois? Como que vai ser, né? O que a gente Uhum. vai lutar para ter daqui para frente, né? E uma coisa é, por exemplo, a gente estava falando das redes solidárias e tal, que tem entregado comida para ajudar essas pessoas. E uma das questões que eu acho que está sempre presente é que o assistencialismo não é uma solução, né? É uma solução de emergência, né, para essas pessoas. É uma questão de vida para elas. Mas a medida concreta de luta é que o Estado tem que garantir uma vida, né, digna para essas pessoas por meio do serviço social, né, da assistência social, do CRAS e coisa do tipo. E eu até acho legal uma coisa que a gente conversou, da questão de que o grupo que você participa de solidariedade, de ajudar essa população, uma das primeiras medidas é orientar as pessoas a se cadastrar no CRAS, né, no número que tem. Se puder Sim, comentar um pouquinho. eu estou participando de um grupo, né, de ação solidária. Tem vários grupos aqui na cidade. A gente pode Uhum, até citar alguns aqui. Tem o Pedreira Unida, que é um grupo que está fazendo uma parceria com a assistência social, com a promoção social. Eles estão pegando o nome das pessoas vulneráveis com a promoção social. Segundo uhum, a informação, o nosso grupo ainda não conversou com a promoção social, mas segundo a informação do pessoal do Pedreira Unida, a promoção social não consegue atender todas as famílias. Então, por esse uhum, motivo, eles estão pegando essas famílias vulneráveis e trabalhando em conjunto com a promoção social. O trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a promoção social, além da gente estar fazendo essas orientações para as pessoas e ajudando as pessoas a se cadastrarem na promoção, a gente também levou a nossa lista de pessoas que a gente atendeu para a promoção social
e a gente está fazendo um confronto se a promoção está ajudando ou não, se a promoção não está, para a promoção poder agir, né? E a gente está tentando encontrar pessoas que ainda não estão sendo atendidas pelos grupos aí ou pela promoção. A gente também tem, além do Pedreira Unida, tem o grupo Mesa Solidária, né? Tem também o grupo do Clube do Fusca e do Rotary, que também está fazendo essa ação. Tem o grupo dos bombeiros também, que eu também fiquei sabendo que também está fazendo uma ação de solidariedade, né? Ainda bem que tem vários grupos aí que estão tomando essa ação de solidariedade, porque as pessoas realmente estão precisando, né? Até tem uma situação que eu fui levar uma ajuda para uma família da área rural, eu fui levar uma cesta básica para eles, e quando a gente chegou lá nessa família da área rural, a criança viu a cesta na mão do pai dela e falou: nossa, pai, olha, sardinha, bolacha. Então, sardinha, que é uma coisa extremamente barata, uma bolacha custa R$1,50, um pacote de bolacha, e a criança ficou super feliz com isso. Então, olha a situação que as pessoas estão passando, estão vivendo nesse momento, né? É muito triste, né? Se a gente considerar, só retornando nessa questão da informalidade em Pedreira, né? Se a gente considerar que 50% das pessoas são informais ou estão desempregadas, a gente considera aí que Pedreira precisa 20% inscritas no cadastro único. Pedreira está precisando mais do que nunca de ajuda nesse momento, senão as pessoas realmente vão passar fome na nossa cidade, infelizmente. O Claudinei comentou aqui, até porque a ação dos grupos acaba chegando antes da assistência pública, né? Exatamente. E bem antes, né? Bem antes. Exatamente. Essa é uma situação. O grupo que eu estou participando, né? Uma das premissas que a gente teve lá no começo foi por acaso, na verdade, mas que a gente tem até hoje é assim: a pessoa precisa agora, necessidade agora. Em vez da gente juntar várias cestas e sair entregar todas as cestas de uma vez, a gente tomou a decisão de faz a cesta e já entrega direto para a pessoa, porque a pessoa está passando fome agora, está passando fome hoje, né? E se a gente ficar esperando, talvez a pessoa passou fome vários dias e a gente não conseguiu ajudar as pessoas no momento que elas realmente precisavam. E aí até é legal lembrar que, por exemplo, uma das medidas que teve, né, para ajudar as pessoas assim nessa situação é o da renda básica emergencial, né, que o governo Bolsonaro tinha proposto R$200, o pessoal entrou com a ideia de um salário mínimo a 2, né, para mães solos, e aí chegou num meio termo, né, que é R$600, que para a maioria das pessoas acaba não sendo nada que resolve a vida, mas que ajuda mesmo. E uma das questões é que as pessoas não estavam conseguindo nem acessar o serviço para fazer o pedido, ou quando pedia ficava muito tempo em análise, e quando ficava em análise também não conseguiam, quando era aprovado, aliás, não conseguiam acessar o aplicativo para fazer o saque, baixar, né, transferir o dinheiro. Eu peguei até umas informações a respeito disso, né? Só lembrando que esses R$600 aí pode chegar a 1.000 para as famílias, né? Dirigidas por homens, e por mulheres a 1.200, que foi um destaque do PSOL, né? É bem importante a gente destacar isso, porque o PSOL lutando pelas mulheres aí. Pelo PAISOLA ainda não chegou a ser aprovado, ainda sancionado pelo presidente. É só tal da mãe solo, por enquanto. Mas tá andando, pelo menos. E 45,2 milhões de famílias se cadastraram no auxílio emergencial. A resposta que o governo tinha prometido era uma resposta em 5 dias úteis. Tá virando para 30 dias corridos agora, e tem gente que ainda não teve resposta. Segundo o governo informou, 90% das pessoas tiveram resposta, mas e esses 10% que não tiveram resposta? Fora as pessoas que tiveram resposta, 14 milhões de pessoas vão ter que refazer o cadastro novamente, né? Vão ter que refazer esse cadastro, e 14 milhões aí, considerando, dá 30% das famílias que se cadastraram, mais ou menos. Então, sim, bastante gente. Então as pessoas estão esperando há um mês, vão ter que refazer o cadastro, e tem pessoa que está esperando há um mês e nem teve resposta ainda.
E que era uma Uhum. situação que o prometido era em 5 dias úteis após o lançamento da plataforma, as pessoas iam ter resposta e não tiveram. E enquanto isso, as pessoas estão sem poder trabalhar, passando por essa questão de vulnerabilidade. E a gente vê isso na cidade de Pedreira. A gente viu fila quilométrica aí na Caixa Econômica Federal todos esses dias. Agora a prefeitura Fez fez a uma tenda, né? ação parecida com o que as outras prefeituras também estão fazendo, de fazer a tenda, o distanciamento das pessoas, mas as pessoas estavam enfileiradas lá na Caixa tentando alguma solução, porque necessidade de urgência, né? Você precisa Sim. comer, não tem condição sem isso, né? E tinha um certo grupo também que reclamava dessas galera tá tudo enfileirada e tal, mas tem gente que precisa desses R$ 600 para sobreviver, independente de o caixão ser mais caro do que os R$ 600, né? A pessoa está em desespero, não tem escolha, não é que elas querem estar lá na fila conversando e papeando, né? É uma É, questão de necessidade. uma amiga minha falou que no aplicativo, eu vi ela colocando na rede social, que no aplicativo para ela aparecia em análise, em análise, em análise, e acabando a comida da geladeira dela, ela não podendo trabalhar, que ela é informal. Então, olha que situação complexa para essas pessoas, né? Que nem você falou, no desespero, a pessoa vai passar fome ou ela vai se preocupar com a morte dela. Ela vai se preocupar em não passar fome, né? Uhum. Infelizmente, é essa a situação, né? Dessas pessoas estando nessa situação de vulnerabilidade. Sim. Eu ia comentar agora, puxar um pouco desse assunto, que a gente, como partido aqui na cidade, a gente tem feito essa luta política, né, para garantir esses direitos e tal, mas a gente começou em várias discussões e reuniões entre todos os filiados, né, todo mundo participando, a elaborar também o nosso grupo de solidariedade. A gente até deu o nome de Solidariedade, brincando com o nome do partido, porque a gente precisa também dar uma resposta para isso, né? Urgente. A gente vê todos os grupos se mobilizando, a gente também precisa se mobilizar e a gente está levantando essas informações de quem precisa de ajuda, quem pode doar, coisas do tipo, e tentando organizar o meio mais seguro para isso ser feito, né? E para levar até as pessoas. Aí, como posso dizer, em ligação com movimentos daqui da cidade que estão já fazendo esse trabalho também, né? Então, na verdade, a gente quer reforçar essas redes que estão sendo construídas e qualquer pessoa que estiver precisando, estiver passando necessidade ou conhecer alguma família que está passando necessidade ou tem como doar alguma coisa, né, algum alimento, manda uma mensagem para a gente também que a gente está coletando essas informações para poder ajudar. Deixa eu ver aqui o que está comentando. O Gabriel comentou, é para ontem, não pagar faz aumentar o número de pessoas saindo para a rua e ir trabalhar, quebrando isolamento. Esse governo, no mínimo, deveria garantir isso. E aí é até interessante a gente ver algumas cidades, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a cidade, não o estado, o pessoal lá tem uma força bem grande, e lá eles criaram a renda básica da cidade, né, das pessoas do município, para complementar essa renda federal, porque com R$ 600 não dá para viver e tem a questão das pessoas não conseguir nem pegar esses 600, né? Então, toda essa medida de distribuição de renda ajuda. Não é que as pessoas não querem trabalhar ou queiram viver As de pessoas esmola, não podem, né? ninguém gosta disso. Exatamente. Até a galera fala assim, comunista, vagabundo, mas não, no comunismo, Karl Marx, né, que fez aniversário essa semana, falava que o trabalho é vital para o ser humano, é uma questão central, né? A gente se constrói como ser humano pelo trabalho. Foi Então, até bom você comentar, ó, que tô até com o livro aqui, ó, engraçado que a autobiografia da Angela Davis, e ela fala que lá em Cuba ela começou a trabalhar cortando cana e tal, e ela romantizou, nossa, que trabalho bonito, trabalho pela população, não sei o que e tal. E uma das pessoas lá de Cuba falou para ela que não, que ele tinha que fazer isso porque era a contribuição dele para a sociedade e que ele queria que os filhos dele no futuro não precisassem fazer isso,
né? Que era um trabalho Sim. muito desgastante que não podia romantizar isso. Então, quer dizer, a gente vê Uhum. muito trabalho aí na questão do É. comunismo, no socialismo, e não é desse jeito que as pessoas tratam, né? E romantizar o trabalho dos outros é super comum, né? Ou também pensar, em um dia eu vou roçar e vou fazendo aqui minha parte, olha só como é legal. Mas o trabalho, quando você faz assim, por prazer é uma coisa, quando você faz por necessidade é outra, né? E a galera que sai à rua, no geral, que a gente tem visto, não é por causa necessariamente, né, dessa necessidade de trabalhar, mas porque precisa de uma renda, né? Enquanto o governo não oferece o mínimo para essas pessoas, elas têm que sobreviver. É, exatamente. E tem uma outra questão que eu queria levantar aqui, além da questão da solidariedade e tal. A gente está falando sobre o Covid e considero muito importante a gente citar essas questões, porque a gente vê muitas pessoas furando o isolamento para fazer festa e coisa desse tipo, Uhum. e a gente está tudo batendo na porta aí. Só peço que as pessoas tenham responsabilidade, pensam no próximo, que elas podem ser uma pessoa sintomática, mas podem passar para uma outra pessoa. E a gente está numa situação que a gente vai ver complicado esse crescimento aqui no futuro, né? Então, as pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa, por favor, né? A gente precisa disso para tentar conter e achatar essa curva nesse momento. Sim. E aí é interessante a gente pensar nessas redes solidárias também, que, como a gente já comentou, não envolve apenas a questão de alimentação, né? Envolve muitas outras coisas, grupos de apoio, tem aparecido bastante grupos de psicólogos que atendem pessoas online, né, que estejam passando por crise de ansiedade, coisas do tipo, né? A gente vê o nosso projeto que a gente estava fazendo ali pelo coletivo Rosa Branca, de ir para as praças, conversar com as pessoas sobre vários temas e coisas do tipo. Então, esses laços comunitários, que é uma coisa que tem se perdido muito para uma coisa mais individualista, que cada um cuida de si, e tentar resgatar, né? Eu acho que esse é o momento que vai ser questão de sobrevivência a gente resgatar esses laços comunitários, né? Cada vez mais, hoje, embora Pedreira não seja um caso mais grave nem nada, né? A tendência é piorar, porque a gente está no começo agora, né? Do primeiro caso até para frente, que começa a contar mesmo. E essas coisas, essas iniciativas, elas não podem acabar com a pandemia, né? A gente não tem data para acabar essa pandemia, Não. isso é fato. Mas é uma coisa que vai envolver atitudes para manter isso cada vez mais forte, né? É necessário, porque nesse momento cada vez mais as pessoas vão ter dificuldade, infelizmente, porque as empresas que ainda não demitiram vão demitir mais pessoas, as pessoas que não receberam auxílio emergencial estão passando essa necessidade imediata. Tem essas questões também que a gente falou que solidariedade envolve todas as outras coisas que você ressaltou aí novamente, né? Até a gente estava falando sobre a questão da violência contra a mulher, que é uma coisa muito grave nesse momento. Então, as pessoas que estão sofrendo de crise de ansiedade, as pessoas estão há muito tempo dentro de casa, a saúde Uhum. mental não é frescura, a gente tem esse problema que está cada vez, está numa crescente na sociedade, as pessoas estão se afastando, uma das doenças que estão mais graves aí no mundo do trabalho é a depressão e a ansiedade, né? Antes da Então, pandemia já era um antes dos da problemas mais pandemia, graves, a exatamente. E ansiedade. agora, então, a situação tende a piorar, né? A Uhum. nossa vida mesmo. Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal, cheio de altos e baixos, né? Então é bem Uhum. complicado. Eu trabalho, vou falar por mim, eu trabalho de home office, né? Então, eu já trabalhava trancado em casa, de certa forma, antes da pandemia. Mas sair de casa era uma válvula de escape. Então, eu estava começando aqui no bairro, tinha capoeira, eu ia fazer judô com o meu filho, né? Eu tenho um filho de 9 anos. A gente fazia esses esportes, ia para a rua e coisa do tipo. Então você tinha uma válvula de escape, agora a gente está sem válvula de escape. É muito desgastante isso, né?
Acho que até é por isso que dá para entender essas pessoas, né? Porque a gente com informação sente essa dificuldade, né? Sem informação é pior ainda. E o que eu ia comentar é que a gente tem, eu vou falar de família, né? Uma coisa que é muito forte aqui comigo, que eu sempre tenho trabalhado em evento, é da questão que sempre se falou, que é preciso mais do que um pai ou uma mãe para educar um filho, né? É preciso de uma aldeia. Eu acho que é muito fácil fazer o paralelo com esse momento que a gente vive, né? Porque a gente sobreviver não é uma coisa individual. A gente está passando necessidade, não é culpa nossa ou coisa do tipo, né? Existe um sistema, uma estrutura, né, que suga a gente. Então, acho que aí mostra ainda mais a importância dessa aldeia, né? Da gente reconstruir essa aldeia um pouco, mesmo que talvez virtual no momento, né? Mas tentar encontrar novas formas de engajar as pessoas, né, na mudança desse sistema, né, que mostra a face mais perversa nesse momento. E é difícil porque até estava comentando com a Ellen esses dias, né, que uma amiga minha postou na rede social que eles estão com bastante dificuldade com a filhinha deles, pequena e tal, de encontrar coisas para fazer a criança não cair naquela bad, naquela baixa, né? E esses dias eles estavam cantando, fazendo roda, era 4 horas da tarde, e a vizinha ficou brava, reclamou com o síndico, e era 4 horas da tarde. Então, as pessoas não enxergam que a pessoa do lado está passando uma dificuldade para conseguir superar todo esse momento, né? Você que tem filhos, você sabe, o Migs deve estar cansado de ficar dentro de casa, né? Sim. É que nem você falou, é uma teia, e aí a sua mãe e todo o restante da família, que o Migs está distante, né? É uma situação que é difícil para quem é pai e mãe nesse momento, né? Sim, e aí eu acho que tem a ver também essa rede de solidariedade, né? E provavelmente essa mulher vizinha aí que ficou brava, ela tá vivendo num momento de estresse, né? Exatamente. É difícil para todo mundo, né? Não dá para deixar de pensar um pouquinho nessa questão da importância da empatia também, né? A gente não é solidário apenas com pessoas que têm comportamento parecido com o nosso, né? A solidariedade é algo mais amplo, né? A gente tem solidariedade com todo mundo. A gente não vai perguntar o que a pessoa pensa ou não, né? Se ela está precisando de comida, vai lá e colabore, coisa do tipo. Mas é preciso um pouco de empatia, eu acho, com todo mundo, né? Com todo Inclusive com as mundo. pessoas que estão sem máscara, com as pessoas que estão bêbadas na rua, com as pessoas que usam máscara no queixo. A gente tem que estar sempre repensando como que a gente vai conseguir dialogar com essa pessoa, fazer ela perceber essa importância, né? É uma coisa que a gente fica angustiado, né? Porque a gente sabe a consequência disso. As pessoas talvez não saibam ou não se importem porque não tem essa noção. Então, Não como tem, chegar para entrar na mente dessa pessoa, né? E às vezes não é chegando, entrando na mente, porque a gente não transmite conhecimento, né? Aí tem a questão do Paulo Freire, né? Do diálogo, de construir essa noção com a pessoa, não para a pessoa. sim. Dentro dessa situação que você está comentando, né? A gente vê que esse discurso diferente de um, de outro, é uma coisa que a pessoa não sabe em quem que ela vai acreditar, ela não sabe em quem ela acredita, ela vê uma informação de um jeito e vem uma informação de outro, ela fica confusa. É complicado, porque às vezes a gente fica bravo com algumas situações e a pessoa não conseguiu ter essa informação de uma maneira boa, de uma maneira que levasse ela a refletir, a pensar sobre isso e enxergasse isso de uma maneira diferente, né? Né? É um esforço que a gente tem feito há muito tempo, né? Até na luta contra a barragem daqui de Pedreira, né? Que é um dos pontos que uniu bastante gente, né? Do nosso campo e tal, porque as pessoas não tinham noção do perigo que é ter uma barragem a 2,5 km do centro da cidade, né? E aí até um assunto que tem a ver com a Covid também e a barragem é da questão dos trabalhadores lá, né? Que no começo de março a gente descobriu que eles estavam tendo que trabalhar num ônibus
que buscava todo mundo de 3 turnos diferentes, sem nenhuma proteção e coisa do tipo, né? E a gente acionou também o Ministério Público, né, para atuar nisso. Sem proteção, sem limpeza dentro do ônibus, além dessa questão máscara, não distribuía máscara o suficiente. Também tem a questão do restaurante, que serviu comida estragada. 50 pessoas que trabalhavam lá passaram mal no mesmo dia. Vigilância sanitária fechou o restaurante. Então, as pessoas e depois, às vezes falam... 15 dias depois, eles mandaram para a imprensa que eles estavam tudo perfeito, estavam muito preocupados com todo mundo, distribuindo máscara, trabalhando em turnos diferentes para o ônibus, com a limpeza. É incrível como eles são rápidos quando a gente atua, né? Exatamente. E às vezes as pessoas até falam, mas vocês são contra a barragem. A gente é contra a barragem pela circunstância, toda a circunstância que a barragem trouxe, a questão do patrimônio histórico, a questão ambiental, a questão da proximidade da população, o risco que ela representa. Tudo isso a gente é contra, mas a gente nunca vai ser contra os trabalhadores que estão trabalhando lá, que a gente sabe que o trabalho deles é um trabalho digno e a gente quer que eles tenham pelo menos um trabalho digno, né? Até foi por essa questão que a gente intercedeu, né? Que até a Isa Pena, que é a nossa deputada estadual aí, a mandata da Isa Pena, vai entrar com uma representação no Ministério Público do Trabalho a respeito dessa questão dos trabalhadores, né? A Isa Pena do PSOL. Então, a gente luta por todas as frentes que a gente consegue lutar, né? Sim, a gente tenta sempre agregar. É até legal você comentar disso, ditado lá dos trabalhadores, que durante um dos atos um cara que trabalha lá chegou para conversar com a gente, conversar comigo, falando da questão de que ele estava há 2 anos desempregado, vivendo de bico. E aí surgiu a oportunidade. E aí ele estava super preocupado, né? Porque é complicado, você não tem emprego na cidade, já estava difícil antes da pandemia, né? Então, a oportunidade de emprego vai onde tem, a pessoa precisa para sobreviver, né? Então, eu acho que é isso que é importante a gente trazer também, de que estava ruim antes e só piorou, não quer dizer que antes estava bom e agora que está ruim, né? A situação de desemprego, de situação de viver abaixo do digno, né, do padrão humano, é uma coisa que faz parte desse sistema. É isso aí. Bom, exatamente. E eu acho legal trazer também essa questão da Isa Pena, né, mostrar que a gente está atuando mesmo à distância, que é o que a Claudinha comentou aqui. Pessoal, mesmo fora das ruas, por conta do isolamento, a gente está sempre nas lutas pelos trabalhadores. Até importante ressaltar que a Cláudia conversou com o pessoal do Sindicato da Construção Civil também a respeito da situação, né, Cláudia? Foi uma informação que ela levou lá para o pessoal do sindicato, uma preocupação com esses trabalhadores aí, né? Para mostrar que a gente também está agindo aqui, né? Exatamente com essa distância. Mesmo nisso, a gente está fazendo a nossa possibilidade, a nossa parte, o que a gente consegue nessas lutas à distância. Então, para reforçar, a gente já está chegando no final, só queria relembrar que a gente está com uma campanha que chama Solidariedade, que é a campanha do PSOL, para trabalhar junto com os movimentos que estão atuando aí, para levar um pouco de dignidade para a vida dessas pessoas que são mais vulneráveis, estão precisando de alimento. Quem precisar de ajuda nesse momento, estiver vendo esse vídeo, entre em contato com a gente. Se souber de alguém que está precisando, entre em contato também. A gente vai e fala com as pessoas, né, virtualmente. E quem tiver a oportunidade de doar também, fale com a gente, que a gente dá um jeito de buscar isso para levar para as pessoas. As pessoas podem também colaborar com esses outros movimentos, o que tiver mais fácil para ela no bairro, o importante é ajudar. A gente vem para somar força, não é para querer fazer nada eleitoreiro, né? Não é querer ganhar em cima disso, porque a gente entende que as instituições não estão dando conta, e não estão dando conta por má gestão, por falta de interesse, por várias coisas. Então é uma medida que a gente está colocando para agir para quem precisa.
Então, acho que se tiver algum recadinho final, uma mensagem final. Eu queria ressaltar que, de novo, que existem vários grupos na cidade, né? E que as pessoas possam ajudar os grupos aí. A gente tem o Mesa Solidária, tem o Pedreiro Unida, tem o Grupo dos Bombeiros, tem o Psilore... Opa! Psilore... Ah, tá difícil, eu tô apanhando aqui para falar. Fala aí você. Solidariedade. Isso, obrigado. E a gente tem também o grupo do pessoal do Clube do Fusca, do Rotary. Então, tem vários grupos aí que estão agindo para conseguir ajudar essas pessoas nesse momento de dificuldade, que as pessoas realmente já estavam passando dificuldade antes e essa dificuldade agora complicou ainda mais, né? Uhum. E aí eu ia comentar que essa é a primeira live que a gente faz, foi muito legal, todo mundo participando, mandando comentário, é muito gostoso, vai ficar aí 24 horas no ar. A gente pretende fazer isso toda semana, e na próxima semana o tema vai ser a questão dos servidores públicos, né, como que está a situação, que teve toda a questão do congelamento, e tem dos salários, né, para a cidade receber uma verba que está sendo agora organizada. A gente vai planejar como a gente vai ler tudo direitinho, como funciona para a gente postar o nosso posicionamento diante disso, né? Que eu acho que uma coisa que a gente já conversou é a questão de transparência, né? É fundamental saber onde que essa verba vai ser aplicada, porque mais de 80% é para uso livre do município, então a gente não sabe para onde que vai, né? E eu acho que o mais importante é saber para onde vai. Isso daí. Então, quanto mais transparente, melhor. Lembrando que era extremamente importante ter o decreto de calamidade pública, que estava com falta de EPI e várias coisas, mas a gente tem que ficar muito atento a essa questão de esse decreto de calamidade pública não ser uma exorbitância aí nos gastos públicos, né? E a gente vê que a transparência não está funcionando no site da prefeitura, então a gente tem que ficar bem atento a isso. Em Amparo foi aprovada uma lei pedindo transparência nos gastos na época do Covid. Então é bem importante que a gente ressalte isso e a gente lute para essa questão da transparência. Não que a gente ache que não precise gastar dinheiro agora, exatamente, a gente acha que esse dinheiro precisa ser gasto com a população precisa, a gente não tem que ter teto nenhum de gasto agora, né? Muito menos para a saúde. Muito menos para a saúde, mas a gente quer transparência nesses gastos, né? Gasto com responsabilidade, que nem a Ellen falou, que o dinheiro seja bem gasto e com responsabilidade. E até falar nessa questão de transparência, quando a gente teve as primeiras suspeitas de casos aqui em Pedreira, eu mandei mensagem pelo e-ouve para saber se a gente estava preparado, né, se tinha exames para ser feito. Até hoje não recebi uma resposta, né? E o portal deles lá, na questão de lei de transparência, né, do acesso à informação, na verdade, que tem prazos e coisa do tipo estipulado por lei, você manda as coisas lá pelo site e não chega. Então, e o e-ouve não é respondido, como fica, né? Então, já está acabando aqui, tem 1 minuto e 50 restante. Então, agradecer a todo mundo. Semana que vem tem mais. A gente vai falar com a Claudinha, que é a nossa presidenta do Diretório Municipal aqui. E vai ser sobre o funcionalismo público, como que está a situação. Valeu, Cássio, por participar. E obrigado a todo mundo que acompanhou. É isso, gente. Até mais. Agradecer tchau, tchau. a todo mundo que participou aí. Obrigado, pessoal, de ter participado, né? É importante que acompanhe aí. A gente vai ser todas as quintas as lives, Rafa? Vai. A não ser que aconteça algum imprevisto, mas vai ser às quintas. Então tá bom. Um abração para todo mundo. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.